produção da secreção gástrica. Tá? Vamos olhar primeiro aqui do lado esquerdo nesse slide, onde nós vamos ver quais são as fases que contribuem para o aumento da secreção gástrica. Tá? Nós temos 3 fases bem distintas contribuindo para o aumento da secreção gástrica. Depois nós vamos ver a única fase que reduz a secreção gástrica. Tá? Bom, vamos ver a primeira dessas fases da secreção relacionadas ao aumento da secreção gástrica. A primeira dela é a chamada fase cefálica da secreção gástrica. Tá? O que é a fase cefálica da secreção gástrica? A fase cefálica da secreção gástrica, ela diz respeito ao estímulo mediado por inputs ou informações sensoriais que são capazes de estimular a secreção gástrica, mesmo que não haja no estômago ou sequer na boca, muitas vezes, excluindo o paladar, a presença do alimento ou do bolo alimentar. Tá? Então, a fase cefálica contribui para 20% dessa produção de secreção gástrica. Ela pode ser explicada, por exemplo, quando nós vemos um alimento. Tá? Então, a hora do almoço daqui a pouco começa a se aproximar, e se nós começarmos a observar alimentos que estão à nossa frente, essa visão dos alimentos que têm já uma memória associada a ele, que está associado ao prazer, ao gosto do alimento, isso é um dos gatilhos para aumentar o tônus parasimpático, que se projeta para o estômago, uma série de inervações parasimpáticas que terminam no estômago e que vão potencializar, por exemplo, a secreção de gastrina e histamina, que são 2 hormônios que, por sua vez, aumentam a produção gástrica. A secreção gástrica ácida vai ficar muito potencializada. Então, nós temos a presença de um alimento à nossa frente que pode contribuir para essa fase de secreção muito potencializada só por ver o alimento. Lógico, o olfato também é um grande potencializador. De novo, se aproximando da hora do almoço, se vocês passarem em frente a algum lugar, ou se alguém já estiver cozinhando em casa, vocês vão sentir o cheiro desse alimento, e isso é suficiente para aumentar o tônus simpático e a produção gástrica, ou a secreção gástrica de um modo geral. E, por sua vez, o paladar. O gosto do alimento na boca, mesmo sem o alimento estar no estômago, é essencial para isso. Alguns hormônios, como a insulina, também trabalham dessa maneira. Existe uma secreção de insulina, mesmo antes que a gente tenha começado a mastigar um tipo de alimento. A gente chama de fase cefálica da secreção de insulina. Isso se aplica também aos alimentos ou à produção de substâncias gástricas que vão participar da digestão. Então, a fase cefálica, que corresponde a 20% desse total de controle da secreção, ela tem estímulos sensoriais que contribuem para isso. Bom, depois da fase cefálica, nós temos a fase gástrica per se. Essa fase gástrica ela é uma das mais importantes, 70% do total. Ela é uma fase fortemente estimulada pela distensão das paredes do estômago. Então, quando o bolo alimentar chega ao estômago, ele distende a parede do estômago. E isso potencializa a atividade parasimpática, culminando na secreção de gastrina e histamina, e, portanto, mais produção de secreção gástrica. E muitas vezes os alimentos que são ricos em aminoácidos também contribuem para esse processo. Lógico, não precisa haver aminoácido no alimento, mas eles potencializam essa secreção gástrica. É a parte mais importante. Então, a distensão da parede do estômago, ela é suficiente para aumentar o tônus parasimpático e a secreção de gastrina e histamina, que vão contribuir para esse processo de secreção gástrica aumentada. Então, 20%, 70%. Os outros 10% estão aqui, na participação do que a gente chama de fase intestinal. A fase intestinal ela é explicada pela distensão do duodeno, intestino delgado. Então, quando o alimento passa pela bomba pilórica
do antro do estômago para o duodeno, a distensão da parede do duodeno vai acentuar principalmente a secreção de gastrina. E ela vai contribuir para mais ainda o aumento da produção de ácido, ou substância ácida, perdão, pelo estômago, que é a secreção gástrica. Tá? Então, se a gente somar aqui, dá o 100%, sendo que a fase gástrica é mais importante para o aumento da secreção gástrica. Tá? Lógico, não existem só estímulos para a produção, para o aumento da produção. Existem estímulos inibitórios também. Tá? E eles estão contidos basicamente na fase intestinal. Tá? Então é muito comum que a própria distensão do duodeno, que estimulou o aumento da produção, em algum momento ela possa contribuir para uma redução na produção de secreção gástrica. Tá? Principalmente se essa distensão vier acompanhado, tá, de substâncias de grande acidez, com grande conteúdo de gordura, que tem uma variação notável na tonicidade do alimento, ou aliás, do quimo nesse caso, né? E o que eu quero dizer com essa variação notável? Se ele seja hiper ou hipotônico, então os extremos, né? Se esse quimo for muito hiper ou hipotônico, e sobretudo se esse alimento tem a capacidade de irritar o duodeno. Todos esses elementos associados vão inibir a produção gástrica, a secreção gástrica, basicamente pelo aumento na produção de todos esses hormônios aqui, ó. Somatostatina, que nós já vimos, secretina, peptídeo intestinal vasoativo, peptídeo inibidor gástrico e a colecistocinina. Todos esses hormônios nessas condições, né, quando o quimo passa do estômago via bomba pilórica para o intestino delgado, se ele tiver essa composição, né, e estirar a parede do duodeno com grande intensidade, é muito provável que ao invés de aumento na produção da secreção gástrica, eu vou ter uma inibição dela. Tá? Mediada por todos esses parâmetros aqui. Tá? É um mecanismo de controle. Normalmente, quando o alimento não apresenta essas características, é muito ácido, é muito gorduroso, tem grande variação de tonicidade e é pouco irritante do duodeno, normalmente a inibição da secreção gástrica ela é menos intensa. Tá? Se for um alimento que não tiver essas constituições ou essa constituição. Por exemplo, vamos imaginar que agora no almoço nós vamos comer um prato de macarrão à bolonhesa, simples. Tá? Ou macarrão a alho e óleo, mais simples ainda. Tá? Esse prato de macarrão alho e óleo é muito provável que não contenha elementos para inibir a produção e a secreção gástrica. Ao passo que se eu trocar o macarrão por uma pratada de feijoada completa, tá? Com tudo que eu tiver direito, com uma caipirinha, com uma cerveja, é muito provável que esses elementos estejam presentes. Tá? Que isso aconteça. E é óbvio que a produção gástrica vai diminuir. Tá? Se tem dois extremos. Tá? Então, a composição dos alimentos ela tem a capacidade de aumentar ou diminuir a produção de secreção gástrica. Isso é muito importante. Tá? Normalmente, essas fases devem estar preservadas, todas elas, para que uma boa digestão aconteça. E muitas vezes uma redução na secreção gástrica não significa que a digestão estará prejudicada. Ela pode estar ou pode se tornar um pouco mais lenta, tá? Mas não prejudicada. Tá? Perguntas? Tudo bem. É importante notar também que durante o período entre as refeições, também ele é caracterizado pela secreção gástrica. Eu absorvo secreção gástrica nesse período. Tá? É uma pequena quantidade, tá? Mas eu observo secreção gástrica entre as refeições. Tá? O que é notável é que muitos estímulos psicogênicos podem
contribuir para isso. Tá? Então, preocupação em excesso, nervosismo em excesso, longos períodos sem se alimentar, tá? Podem contribuir para o aumento da produção gástrica. Tá? Isso pode, a longo prazo, levar a lesões da parede do epitélio gástrico e pode estar associado a longuíssimo prazo, por exemplo, ao aparecimento de condições extremas, como úlceras pépticas, por exemplo. Tá? Mas no período interdigestivo há secreção, sim, de suco digestivo. Ô, professor. Oi. Por que o estresse acentua esse estado de secreção gástrica? O que acontece é o seguinte, quando você tem, normalmente durante a digestão, você tem uma predominância da via parasimpática, né? Ela que vai contribuir para controlar esse processo de produção, como nós vimos aqui, né? Esse processo de produção de secreção gástrica. Quando você tem períodos de irritação contínua, né? O que acontece? Parece que você tem associado a isso a secreção de outros hormônios, tá? Como, por exemplo, histamina. Tá? Histamina. E, sobretudo, uma intensidade muito grande na produção ou na ativação do eixo, que a gente chama de eixo hipófise adrenal, hipófise, né? Hipotálamo hipófise adrenal, onde eu acentuo a secreção, por exemplo, das catecolaminas. E as catecolaminas, além da secreção de norepinefrina e epinefrina, também tem secreção de histamina. E essa histamina, né, ela vai contribuir para a produção de mais ácido gástrico. Tá? Então, um estado constante de irritação, nervosismo, tensão, acentua o eixo hipotálamo hipófise adrenal. Tá? Isso pode, a longo prazo, aumentar a produção não só das substâncias que são secretadas pelo córtex, mas também pela medula da adrenal, especificamente adrenalina, noradrenalina e histamina. Tá? Então, essa é uma das razões. Tá? Além do que, né, além desse eixo, o próprio estado de tensão constante facilita a liberação de histamina pelo estômago, tá? Por mecanismos distintos do que a gente viu até agora nessa tabela, mas também acentua a liberação de histamina. E aí o resultado é que você vai produzir mais ácido gástrico. Tá? Essa é uma das razões. Tá? Bom, vamos falar rapidamente dos órgãos anexos antes de entrarmos em intestino delgado e grosso. Os órgãos anexos são, a gente já falou, né, do primeiro que eu coloquei lá no início, que eram as glândulas salivares, mas vamos falar do fígado, do pâncreas e da vesícula biliar. A vesícula biliar, na verdade, vai estar associada ao próprio fígado. Tá? Falar do pâncreas primeiro. O pâncreas é muito importante, porque é ele, na sua porção exócrina, não endócrina, né? Será responsável pela produção de suco pancreático. O suco pancreático é produzido pela porção exócrina e ele é armazenado e liberado, basicamente, pelo ducto pancreático, diretamente no duodeno, onde eu vou encontrar nesse suco pancreático água, bicarbonato e uma grande quantidade de enzimas digestivas. Tá? É isso que eu vou encontrar no suco pancreático. Normalmente, a colecistocinina, a secretina e o aumento da atividade parasimpática, que são coincidentes com o período de alimentação, vão potencializar a secreção dessas substâncias, enquanto a atividade simpática vai inibir totalmente esse processo. Tá? Bom, quais são as enzimas encontradas ali? Né? Então, quando eu olho para o suco pancreático, eu vou encontrar basicamente dois componentes. O chamado componente proteico, onde eu tenho as enzimas, tá? Que são a amilase pancreática, extremamente potente, que digerem carboidratos. As proteases, que são o nome genérico para enzimas que digerem proteínas. E as lipases, que também são o nome genérico para enzimas que digerem gordura. Tá? Quando nós falarmos de digestão amanhã, nós ampliamos esse contexto. Tá? E vou encontrar também o componente aquoso, que é um fluido alcalino,
Por que ele é um fluido alcalino? Porque todo o produto de mistura de substâncias do estômago ácidas com o próprio bolo alimentar que dá origem ao quimo, quando ele entra no intestino delgado, no duodeno, ele vem ligeiramente ácido. Aí eu preciso de um fluido alcalino para neutralizar um pouco esse componente ácido desse quimo que acabou de entrar no intestino delgado. Tá? Então, quando eu olho para o suco pancreático, eu vou encontrar esse componente proteico, rico em enzimas, mas também esse fluido alcalino para neutralizar esse pH ligeiramente ácido. Tá? Normalmente, as secreções pancreáticas elas possuem duas fases. Há uma fase cefálica e gástrica e uma fase intestinal. Olha só que interessante. De novo, ver o alimento, sentir o cheiro e a entrada dele na boca são suficientes para que lá na frente, uma fase muito adiantada, que é a secreção de suco pancreático no duodeno já comece. Todos esses elementos associados à distensão do estômago potencializam a atividade parasimpática. E eu já começo a secretar suco pancreático, sem mesmo que o alimento tenha chegado ao estômago. Tá? Então, já lá na frente, eu já começo a produzir e secretar um pouco de suco pancreático diretamente no duodeno. Tá? Bom, essa é uma fase muito anterior à fase intestinal. Aqui, de fato, ali o quimo que tiver um pH ácido, e produtos de digestão de proteína e ácidos graxos, o pH via secretina e esses produtos via colecistocinina, também podem potencializar a secreção dessas substâncias. Tá? Então, se eu tiver um pH muito baixo, o que faz sentido, né? Porque eu vou precisar secretar suco pancreático rico em bicarbonato, né? Ele vai potencializar essa secreção para neutralizar esse pH, mas também quimo rico em proteína e ácidos graxos também potencializam essa secreção, o que também faz sentido. Né? Se o meu quimo tiver muita proteína e muito ácido graxo, eu preciso de enzimas pancreáticas para auxiliar nesse processo de digestão. Mas chama atenção, sem dúvida, essa primeira fase aqui, cefálica e gástrica. O alimento nem chegou, o quimo nem chegou no intestino, como é retratado aqui, e eu já estou secretando sucos pancreáticos. É como se fosse uma fase antecipatória, preparatória, para que o duodeno, quando receber o quimo, consiga processar esse alimento com grande eficiência. Tá? Então é muito importante essa distinção nesse controle, nessas fases. Tá? Bom, fígado e vesícula biliar. Tá? Bom, normalmente o fígado vai produzir grandes quantidades de uma substância chamada bile. Tá? Ele produz e secreta isso, produz e armazena isso, na vesícula biliar. A bile é muito importante porque ela vai ter uma ação emulsificante das gorduras para facilitar a ação das lipases, que são proteínas produzidas pelo pâncreas, tá? Encontradas no suco pancreático. Essa bile ela é um líquido verde amarelado, rico em sais biliares, bilirrubina, colesterol e outras substâncias menos importantes. Tá? Então o fígado consegue produzir muita bile, armazenar aqui na vesícula biliar e secretar isso sob principalmente o estímulo deste hormônio aqui, colecistocinina, que vai estimular a contração da vesícula biliar, desse ducto aqui, ducto cístico, empurrando essa substância diretamente para o ducto hepático, desembocando isso lá no intestino delgado, na região do duodeno. Tá? Isso é muito importante, porque essa bile vai auxiliar, portanto, então, nessa fase de emulsificação das gorduras. E o que é essa emulsificação das gorduras? Tá? Quando eu me alimento, basicamente todo alimento que vai sendo formado no bolo alimentar, dando origem ao quimo no intestino, no estômago, e que chega até
e que chega até o intestino delgado, ele chega em grandes gotas de gordura. Né? Então, normalmente, ali, aquele alimento que é fracionado, ele vai formando grandes gotas de gordura, grandes glóbulos de gordura, e vai se localizar basicamente no intestino delgado. Só que essas gotas de gordura são muito grandes para que as enzimas, pancreáticas, para que as lipases sejam capazes, né, de processar esses lipídios, para que elas possam atuar nesses lipídios. Para resolver esse problema, a bile, o que ela vai fazer? Sob a agitação que ocorre no intestino delgado, através dos sais biliares e, sobretudo, desse fosfolipídio, que é a lecitina, ela vai fracionar essa grande gota em gotas pequenininhas, que seria emulsificar. É mais ou menos como uma ação detergente. Façam esse experimento em casa. Peguem um copo com água, pinguem uma gota, um pouco de óleo de oliva, né? Ou óleo de cozinha normal, nesse copo com água. Vocês vão perceber que a gota vai coalescer. Ela vai formar uma única gota no centro do copo. Tá? Se vocês forem lá e pingarem lentamente, né, detergente, esse detergente da cozinha, vocês vão perceber que essa grande gota ela vai emulsificar, ela vai formar pequenas gotinhas. Tá? Essa é a mesma ação da bile. Então, sais biliares e esse fosfolipídio, que é a lecitina, encontradas na bile, vão emulsificar essa grande gota com a ação da agitação. E elas vão se misturar à fase líquida, né, com água, encontrada nos sucos pancreáticos. Tá? Dessa forma, todas as lipases conseguem acessar essa gotinha agora com mais facilidade. Tá? E literalmente vão digerindo essa gordura, essas gotas de gordura pelas bordas, pelas beiras, tá? Facilitando a ação dessas enzimas pancreáticas. Se fosse uma gotona de gordura, isso seria mais lento, mais difícil. Tá? Então essa é o que a gente chama de ação emulsificante, ação detergente. Ficou claro isso, pessoal? Tranquilo, né? Sim. Beleza. Bom, professor. Legal. Bom, essa bile, tá? Ela é muito importante, né? Porque a bile que é secretada ali no intestino delgado, ela não é perdida, tá? Exatamente. Tá? A parte dessa bile, eu coloquei esse desenho que ele é muito complexo, mas é só para mostrar a importância desse fenômeno para vocês. Tá? Essa bile, ela é reabsorvida de volta. Tá? Na verdade, a bile que é rica em bilirrubina, ela é convertida em urinobilinogênio e ela pode ser reabsorvida, tá? Pelo próprio intestino delgado, tá? E parte dela pode ser eliminada pela urina, tá? Mas parte dela pode ser recaptada de volta. Tá? E ela é muito importante, porque essa recaptação de volta, nessa própria bile, eu tenho uma quantidade considerável de células vermelhas, tá? Mesmo na sua porção mais não funcionais, células vermelhas que possuem ferro. Aí esse ferro ele pode ser recaptado de volta, tá? Reabsorvido de volta, para ser utilizado em algum momento. Tá? A gente não vai entrar em detalhes desse ciclo, mas apenas para apontar a importância dessa reabsorção de volta da bile, que é rica em ferro. Tá? Vocês não precisam declorar esse ciclo, tá? Eu só queria chamar a atenção dessa importância da bile como uma forma, como uma fonte de ferro também. Tá? Bom, vamos falar do intestino delgado, então. O intestino delgado ele é muito importante porque ele secreta uma série de substâncias essenciais para a digestão. Não só muco e minerais, mas uma série de substâncias que vão participar do processo de digestão. Proteases e outras substâncias essenciais. Lógico, nós vamos focar no processo de digestão com as enzimas encontradas na borda da escova. Mas o intestino delgado ele é uma estrutura relativamente longa, possui ali uma distribuição que não é exatamente homogênea. O duodeno é a menor parte desse intestino delgado, com o jejúnio e hídro sendo as porções mais longas.
Mas o duodeno ele é muito importante, mesmo sendo pequeno em relação às outras partes, para ditar o ritmo da digestão. Haja vista tudo aquilo que eu disse agora de controle, principalmente de produção de secreções gástricas. Tá? Bom, quando eu olho para o intestino delgado, eu vou perceber que esse intestino delgado, tá, ele é cheio de dobras no seu interior, as chamadas dobras de Kirchner. Tá? Se olhado no exame endoscópico, isso é possível ver, né, nas primeiras porções do intestino delgado, eu vou perceber essas dobras que se formam aqui. Tá? E se olhar mais de perto ainda para essa borda, eu vou perceber que, na verdade, ela é rica em vilosidades, cheias de vilos, que são essas projeções, tá, encontradas na borda em escova do intestino. Tá? Na borda em escova do intestino. Grandes projeções. Tá? Essas projeções possuem extremidades e bases que se dividem uma projeção da outra por essas criptas muito profundas aqui, ó. Tá? À medida que o estômago vai fazendo movimentos de segmentação, tá, principalmente, todo alimento fracionado, todo químico fracionado tende a se projetar para dentro dessas estruturas, onde eu vou encontrar, e a gente vai falar disso amanhã, enzimas digestivas. Tá? Então, essa é uma constituição muito importante no intestino delgado. Tá? Mas se eu olhar para essas criptas, por essas células que formam o intestino, eu vou encontrar vários tipos celulares aqui dentro, que estão descritos nesse slide. Tá? Então, quando eu olho para os tipos celulares encontrados nos vilos, na borda em escova do intestino delgado, tá? Eu vou chamar atenção para esse primeiro tipo de célula aqui, que são chamadas células endócrinas. Tá? Que são as células S, I e K. Essas células são encontradas principalmente no duodeno. Principalmente no duodeno. Tá? Essas células estão representadas, tá, nessa borda em escova, tá, nessa região aqui, ó, células endócrinas. Tá? Elas estão numa porção semiprofunda das criptas. E essas células, elas estão voltadas com a sua fase secretória, tá, com a sua parte secretória, diretamente voltada para os vasos sanguíneos, ó, que estão irrigando todos esses vilos. Tá? De modo que essas células vão secretar todo o seu produto, tá, diretamente no líquido extracelular que está aqui, ó. E esse produto de secreção é rapidamente captado por uma rede de microvasos que, tá, passa aqui por essas estruturas, por esses vilos. Esse produto endócrino nunca é secretado na luz do intestino, tá? Isso é muito importante. É uma célula endócrina, não exócrina. Tá? Embora ela esteja no intestino, na borda, em escova, ela não está secretando isso para a luz do intestino. Ela está secretando por líquido extracelular da membrana basal dessas células, que vão encontrar uma grande rede de vasos que permeia esses vilos. Tá? Então, eu tenho 3 tipos celulares ali: as células S, que secretam secretina, as células I, que secretam colecistocinina, e as células K, que secretam o peptídeo intestinal vasoativo. Tá? Bom, essas células, então, têm função endócrina. Tá? Nós já vimos que parte dessas substâncias estão atreladas ao controle da produção hepática, produção pancreática, tá, de sucos gástricos. A pressão, oh meu Deus, é hoje. A produção pancreática de sucos pancreáticos. Tá? Então, elas são importantes para controlar esse processo, tá, na produção pancreática. Além disso, tá, eu vou encontrar mais aqui no fundo, ó, as chamadas células de Panet, tá, que estão associadas à produção de TNF-alfa e substâncias associadas à produção também da defesa, a produção de substâncias associadas à defesa dessas regiões mais profundas do intestino delgado. Então eu vou encontrar TNF-alfa e vou encontrar lisozima e defensinas. Elas estão associadas à proteção, tá,
do intestino contra micro-organismos invasores que por aventura possam romper essa barreira, tá, mais profunda aqui do intestino delgado, tá, e causar algum tipo de inflamação ou infecção. Tá? Então, as células de Panet são importantes para a produção de TNF-alfa, lisozima e defensina. Também tem as células caliciformes, tá? Também chamadas de células de Goblet, tá? Que produzem muco, um muco mais espesso. E tem as glândulas de Brunner, tá? Que não estão representadas nessa figura e produzem um muco extremamente alcalino. Ele é muito importante para o intestino delgado, para proteger o intestino delgado do pH ácido que pode vir ali do quimo que é produzido pelo estômago. Tá? E lógico, eu vou encontrar um tipo de célula que não está aqui, que é essa célula aqui, ó, os enterócitos, ou células absortivas, que estão no topo dos vilos, na borda em escova, onde eu vou encontrar enzimas digestivas específicas que nós vamos estudar amanhã, quando falarmos de digestão e absorção. Tá? Essas células, já adianto, são as células que vocês vão ter que mais entender no processo de digestão e absorção. Todas essas células que eu descrevi são células acessórias. Principalmente essas já falamos bastante até agora. Tá? Mas essas células, as células absortivas, amanhã teremos que falar bastante delas. Tá? No intestino grosso. O intestino grosso não possui uma importância tão grande em relação às outras estruturas. Se nós olharmos o intestino grosso, nós vamos perceber que as dobras que nós vimos de Kirchner estão ausentes no intestino grosso. Nós vamos encontrar as altras, que são essas circunvoluções, né, também associadas às altrações que nós já vimos na motilidade. Quando nós olhamos para um corte histológico, nós vamos perceber que o intestino grosso, lá na sua base, na base dele, tá, há uma grande área onde encontra a musculatura lisa, mas também na base eu vou encontrar células responsáveis pela produção de muco, basicamente, tá? E essas células vão liberando esse muco que vai protegendo o epitélio do intestino grosso. O intestino grosso não produz células absortivas, não produz hormônios, e eventualmente ele está associado também à absorção de água, mas isso nós vamos ver amanhã. Tá? Então é muito importante essa distinção entre essas estruturas desse intestino grosso e, sobretudo, do intestino delgado. Ok? Perguntas? Não, prof. Não, prof. Pessoal, então amanhã foi mais rápido do que eu imaginava, tá? Amanhã nós vamos falar de digestão e absorção.